pessoal da quinta etapa da EJA, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de História de hoje, nós vamos concluir um capítulo que nós estamos aí vindo trabalhando ao longo do mês de setembro. Para vocês irem então acompanhando a conclusão desse capítulo, abram aí o nosso livro aí na página 177, a partir então do tópico a legislação trabalhista e o Estado Novo. Ou seja, pessoal, na história, em 1930, assumiu o poder presidencial no Brasil Getúlio Vargas, sendo que esse governo de Getúlio Vargas vai durar 15 anos em um primeiro momento. Ele vai assumir em 1930, outubro de 1930, através de um golpe político, que outros chamam de revolução. Consequentemente, ele vai ficar no poder até outubro de 1945. Portanto, Getúlio Vargas fica no comando do Brasil durante 15 anos, sendo que esses 15 anos de governo Vargas é dividido em 3 fases, em 3 períodos. O primeiro período, de 1930 a 1934, conhecido ali como governo provisório, porque ele governava sem estar submisso a uma Constituição, apenas por decretos ele governava. Já de 34 a 37, ele vai governar limitado por uma Constituição, tanto é que esse período é conhecido como governo constitucional, mas em 37 ele dá um novo golpe e instala assim uma ditadura no Brasil de 1937 a 1945. Ditadura essa de Vargas, que ficou conhecido como Estado Novo, que era o mesmo nome de uma ditadura que se desenvolvia lá em Portugal, tá certo? Do outro lado do Atlântico, tá certo, pessoal? E aí, então, é durante o governo Vargas que, para agradar os trabalhadores e ter o seu apoio para ele continuar no poder, que ele então faz uma série de reformas, principalmente no campo trabalhista. Por exemplo, pessoal, na Constituição de 1934, muitos deputados ligados a Vargas aprovam medidas pró-trabalhadores para Vargas ganhar o apoio deles. Então, na Constituição de 1934, por exemplo, olha que conquistas trabalhistas eles tiveram. A redução da jornada de trabalho para 8 horas. Existia uma Organização Internacional do Trabalho, como o próprio nome está dizendo, era um organismo internacional do trabalho que pedia para que nos países aí do mundo os trabalhadores tivessem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Então, na Constituição de 1934, isso foi colocado sob influência da Organização Internacional do Trabalho. Passaram, então, os trabalhadores brasileiros terem essas 8 horas de trabalho, que eles lutaram muito também ao longo aí do início do século XX, tá certo? Uma outra coisa que veio pró-trabalhadores na Constituição de 34 é férias remuneradas. Mesmo eu estando 30 dias em casa de férias, eu tenho que receber para tirar as minhas férias. Assistência social e o direito de sindicalizar-se, ou seja, dos trabalhadores se reunirem em sindicato. Já em 1943, isso aí já é o período do Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas. Ele cria então a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que, como o próprio nome está dizendo, é um conjunto de normas que reuniu as conquistas trabalhistas ao longo da era Vargas. Então, a CLT vai ser então esse conjunto de normas, esse conjunto de leis reunidas em um documento que favoreciam os trabalhadores, como, por exemplo, proibição do trabalho de menores de 14 anos, igualdade salarial para homens e mulheres. Tá certo? Também, na época, em 1943, Vargas criou a Justiça do Trabalho. Então, seria esse órgão, a Justiça do Trabalho, que iria intermediar possíveis problemas entre patrões e empregados, tá bom? Já na nossa página 178, tem o famoso movimento feminista. O movimento feminista, até hoje existente, é a luta das mulheres pelo reconhecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres. O mesmo direito que o homem tem de trabalhar em determinado local e ganhar X, as mulheres também têm. Então, essa luta das mulheres
pelo reconhecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres, chama-se movimento feminista. E o movimento feminista no Brasil, ele foi intenso, principalmente no início do século XX, nas décadas de 10, na década de 20, principalmente liderado aí pela brasileira Berta Lutz. Então a Berta Lutz, essa brasileira, ela organizou grupos de mulheres para reivindicar principalmente o direito ao voto. Sim, graças a intensas manifestações das mulheres, da igualdade de direitos, principalmente liderada pela Berta Lutz, as mulheres ganharam o direito de voto na Constituição de 1934. Então, pela primeira vez na história do Brasil, oficialmente, estava liberado o voto para as mulheres a partir de 1934, tá certo? E, em consequência disso, homens e mulheres votando, teve então, na eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte, para formar um grupo de deputados federais que iria construir a nova Constituição do Brasil. Então, nessa eleição, foi então eleita a primeira mulher a um cargo político. A paulista, ela era médica da cidade de São Paulo, ela foi eleita então pelo estado de São Paulo, deputada federal, a famosa Carlota Pereira Queiroz, que vocês veem aqui na imagem, tá certo? Então, na Assembleia Nacional Constituinte, que reunia 254 deputados, desses políticos era sim a Carlota Pereira de Queiroz. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós vamos concluindo a nossa videoaula. Fique com Deus, bons estudos!